Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e utilizo aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui dando prosseguimento na listinha de sugestões de vídeos que vocês me encaminham pelo meu Instagram, que inclusive o link está logo aqui embaixo. Vamos bater um papo, mande sua dúvida, vamos conversar mais sobre isso, que é claro, eu respondo dentro das minhas possibilidades com o maior carinho possível do mundo, gente. Nisso, hoje eu estou aqui com a pergunta que quer saber como que é essa relação do psicólogo com o seu paciente depois do rompimento desse processo, questão de amizade, se é possível ou se não é possível, e caso acontecer essa amizade depois do encerramento do processo, se isso quer dizer que pode ou não acontecer um novo vínculo de paciente e terapeuta entre esses dois amigos. Vamos falar mais sobre isso? Fica nesse vídeo até o final, se inscreve se não é inscrito, deixa o seu like e apoia esse conteúdo, porque hoje nós vamos falar mais sobre esse assunto. E eu estou aqui com a pergunta da Tatiane Cavaleiro, que ela me questiona. E quando encerra a terapia e continua o contato, às vezes por WhatsApp, como uma amizade? Caso esse terapeuta volte a atender, podemos voltar a ser terapeuta e paciente? Fica a pergunta aqui da Tatiane. Bem, esse é um contato aqui um pouco problemático. Já falamos aqui no canal algumas vezes como que se dá essa relação entre terapeuta e paciente durante esse processo de acompanhamento psicológico, de terapia no consultório, no hospital, na clínica, em qualquer espaço que acontecer. Essa relação ela tem que ser primeiramente uma relação terapêutica, que não envolve uma afetividade no sentido de um vínculo de amizade ou de amor, por exemplo. E, novamente, eu falo que isso não quer dizer que não é uma relação com um propósito legal, que não é uma relação onde tem sim uma ligação afetiva. Isso não quer dizer que nós, psicólogos, não estamos nem aí para o paciente ou alguma questão assim. Isso quer dizer que, por ser tecnicamente mais apropriado, essa separação de vínculo afetivo mesmo, não sendo uma amizade ou não sendo um coleguismo como uma pessoa do seu trabalho ou algo do tipo, é uma relação diferenciada, com um propósito diferenciado, em um contexto diferente também, que é mais para propiciar para o paciente aquele universo, aquele ambiente interessante para esse tipo de discussão. Portanto, quando você encerra o processo terapêutico com um psicólogo, com uma psicóloga e tem depois uma interação entre essas duas pessoas, num contato mais próximo à amizade, por exemplo, compartilhando questões pessoais, compartilhando questões íntimas da vida de cada um, como se fosse uma relação diferente do consultório, é muito mais difícil retomar esse processo depois como psicólogo e paciente. Por quê? Porque essa barreira de impedimento de conhecer propriamente a vida do terapeuta já foi quebrada. Já tem ali uma aproximação que pode confundir bastante dentro do consultório. Não só confundir o paciente, mas também confundir o terapeuta, e isso não vai ser agradável, gente, para nenhum dos dois. Por isso, quando nós falamos que deve existir essa limitação de um contexto pessoal, não falar da nossa vida como se fosse algo prioritário, de dar foco para o paciente, não trazer questões nossas como profissionais para um ambiente que não é nosso. Nós temos o nosso momento de terapia pessoal que não é com o nosso paciente, ali nós estamos a trabalho, fornecendo um serviço para alguém que nos contratou ou que está utilizando o nosso tempo, o nosso honorário ao seu favor, e isso aqui é mais para proteger o próprio paciente para ter o melhor desenvolvimento dessa relação terapêutica possível. E aí, nesse contexto aqui, encerrou, tornou-se uma amizade, tem ali um vínculo íntimo, tem uma conversa de nível muito pessoal, se encontra depois presencialmente ou nas redes sociais, tem ali uma amizade, um vínculo realmente de amizade. Eu não acredito que seja possível ter uma retomada
em qualidade e também sem ter esse processo complexo de confusão de espaços. E também fica essa questão problemática, porque não sabemos se você, como amiga, amigo do seu terapeuta, que antes era seu terapeuta e depois virou seu amigo, a gente não tem condições de saber de fato se esse paciente vai ter condições de se abrir da mesma forma para uma pessoa conhecida, amiga, como se fosse para uma pessoa desconhecida, onde não tem interferência pessoal, onde não precisa de ficar escolhendo o que falar porque aquela pessoa ali tem um vínculo com você, conhece pessoas que você também conhece, eventualmente você vai falar de alguém que aquela pessoa também conhece. Esse tipo de confusão, gente, é importante evitar. Portanto, Tatiane, eu não acho que seja um vínculo legal, não acho que vai fazer benefício para o paciente e deve ser também complicado para o terapeuta manejar essa relação, porque é um ambiente diferente e aí depois do atendimento vocês voltam a ser amigos. Como que vai ser essa relação? Como que vai ser essa intermediação de relações? Eu acho muito complicado, não acho que é benéfico para nenhuma das duas partes esse tipo de relação a fim de confundir o processo. E novamente falando, pessoal, pode parecer besteira, pode parecer uma questão até de uma separação entre essas duas pessoas, mas novamente não é um processo onde nós somos pessoas ruins, onde nós somos egoístas, onde nós não queremos nos juntar aos nossos pacientes. A questão não é essa. A questão é um cuidado prévio, a questão é dar para o paciente o espaço que ele ou que ela merece, ao invés de estarmos nos colocando ali como se fosse uma mesa de bar, como se fosse um encontro de amizades, jogando conversa fora, porque não é esse o caso, nem é terapêutico a nível científico, a nível profissional, esse tipo de relação. Então, muita calma ao achar que ser amigo do terapeuta é a melhor coisa do mundo e que vai facilitar aquele encontro. Pode ser assim para você no início, mas depois vira uma confusão que aí não vai ter como mais voltar e já se perdeu aquilo tudo, já confundiu tudo e vai ser só ladeira abaixo. Então, acredite quando a gente fala que esse processo de distanciamento é um processo para te proteger e para prestar um serviço que você procurou desde então. No primeiro momento você procurou um psicólogo, não procurou um amigo, porque isso você pode desenvolver depois, seja com essa pessoa ou não, na sua vida individual mesmo. E aí, Tatiane, muito obrigada mais uma vez por fazer parte aqui do canal, por ajudar com as suas recomendações de vídeos, nos seus comentários e sempre apoiando também o conteúdo do canal. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final, que deu like, que compartilhou o vídeo, que já está inscrito, porque isso me ajuda, prestigia o meu trabalho e me motiva ainda mais a continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês aí do outro lado. Muito obrigada e até o próximo conteúdo aqui no Ars da Mente. Tchau, pessoal!